Olá, meu nome é Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, uma revista semanal de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. Com tantos conteúdos sendo criados diariamente, nós selecionamos o que há de melhor dentre dezenas de episódios lançados mundo afora, seja para quem quer se informar ou para quem deseja apenas praticar uma língua estrangeira, sempre a partir de discussões que nos dão mais e melhores perspectivas. Se gostar das nossas sugestões, você pode acessá-las pela playlist A Síntese, que é atualizada todo sábado e está disponível também no Spotify. No episódio de hoje, vamos sintetizar as ideias mais interessantes de 4 podcasts lançados na primeira quinzena de maio. Eles têm duração média de 30 minutos cada. Os primeiros 3 falam de tecnologias que tendem a revolucionar setores inteiros, como o da saúde e da produção de alimentos. É isso mesmo, vamos falar do sequenciamento e da edição de códigos genéticos. Em seguida, nosso olhar vai para o que seria uma tempestade perfeita sobre os mercados e a economia da China, o maior parceiro comercial de quase todos os países do mundo. Bora começar? Vamos embora! Três podcasts ligados a alguns dos jornais e revistas de maior repercussão internacional trataram do estágio atual e das perspectivas para tecnologias de sequenciamento e edição, isso mesmo, a edição do código genético de plantas, animais e pessoas. O podcast Babbage, da revista inglesa The Economist, lançou o episódio Editing the Code of Life, editando o código da vida, onde eles entrevistaram a pesquisadora Jennifer Doudna, pioneira no desenvolvimento dessa técnica de edição genética conhecida por CRISPR-Cas9. Ela foi laureada com o Prêmio Nobel de Química por suas contribuições. No episódio, ela deixa claro que a técnica permite uma extraordinária precisão na alteração de elementos bem específicos do código genético de seres vivos. Isso permitiria, em breve, o desenvolvimento de terapias contra uma série de doenças para as quais simplesmente não há tratamento. Seja como for, as aplicações mais promissoras neste momento seriam na edição de plantas, criando toda uma nova geração de organismos geneticamente modificados, provavelmente muito mais seguros dos que vêm sendo cultivados ao longo dos últimos 20 anos. Não deixa de ser um alento para aqueles de nós que já nos preocupamos com os impactos do aquecimento global sobre a agricultura, em geral, e sobre a produção de alimentos, mais especificamente. Os outros 2 podcasts que seguem essa mesma temática são o Business Daily, da BBC, e o L'Heure du Monde, do jornal francês Le Monde. No episódio The DNA Sequencing Revolution, os jornalistas da BBC falam de equipamentos portáteis, isso mesmo, algo tipo um celular, que permitiriam o sequenciamento de qualquer material genético de forma relativamente rápida e fácil, podendo até ser usado por pesquisadores em campo. Nem parece que há poucos anos atrás o sequenciamento genético de um indivíduo era tarefa compartilhada entre centenas de laboratórios, trabalhando paralelamente em dezenas de países. Já os franceses do Le Monde vão atrás de informações sobre as 3 crianças geneticamente modificadas que nasceram há pouco mais de 3 anos na China. O foco ali é sobre a questão ética envolvida no uso dessa tecnologia. Afinal de contas, nem todos os países assinaram o Tratado Internacional lá de 1997, que impede esse tipo de modificação permanente em uma linhagem genética de seres humanos. Pelo que se viu, o pesquisador responsável por essa façanha, entre aspas, um cidadão chamado He Jiankui, ele estaria na iminência de concluir o período em regime fechado de sua pena, por crimes que vão desde a fraude em termos de consentimento até a prática ilegal da medicina. Sobre as crianças, sabe-se ainda muito pouco. Tudo indica que elas estariam se desenvolvendo normalmente e tendo sua privacidade resguardada, apesar de já se acreditar que a intervenção genética por que elas passaram, quando ainda estavam lá em fase embrionária, não ter sido eficaz naquilo que teria sido o objetivo original. O objetivo original era impedir que elas herdassem doenças de seus pais. Tudo bem, mas além da curiosidade, o que essa temática, nos 3 podcasts sobre sequenciamento e edição genética, traz para os nossos cenários futuros, Bom, além daquilo que já mencionamos sobre o desenvolvimento de lavouras resistentes às mudanças climáticas, dá para apostar num crescimento exponencial no alcance das chamadas terapias gênicas, que já vêm sendo testadas em primatas não humanos
e que tem mesmo o potencial de salvar centenas de milhares de vidas nas próximas décadas. Outro ponto previsível, e aí infelizmente, é nos depararmos logo adiante com tsunamis globais de desinformação, fake news e até de paranoia, a grande marca dos tempos que vivemos. O quarto e último podcast que chamou nossa atenção nos últimos dias foi o Exchanges at Goldman Sachs, com o episódio How China's Perfect Storm and Economic Headwinds are Affecting Markets and Investors. Em bom português, como que uma tempestade perfeita e as dificuldades econômicas na China estão afetando mercados e investidores. Antes de tudo, vamos dar uma olhadinha na lista de broncas que os chineses estão enfrentando. Primeiro, maior ritmo de infecções por Covid desde o início de 2020, muito em função de uma parcela significativa de idosos que não havia sido vacinado até aqui. Segundo, um lockdown extremamente rigoroso em alguns dos maiores centros urbanos e comerciais do país, gerando impactos diretos nas cadeias globais de suprimento. Terceiro, ambiente de crise e forte desvalorização dos ativos no setor imobiliário, com o governo central tendo que articular um processo de desalavancagem que em muitos casos era, na verdade, um processo de salvamento de grandes companhias. Quarto, um nível elevado de tensão política entre Pequim e algumas das principais lideranças de grandes empresas de tecnologia. Elas estavam sendo convidadas a pensar mais na prosperidade comum dos chineses e não apenas em gerir bem seus negócios. Para completar, nós temos ainda a deterioração do quadro econômico global, com elevação de preços de quase todas as commodities e do petróleo, que a China precisa tanto importar, a elevação de juros nos Estados Unidos e, em linhas gerais, a própria desaceleração da economia global. Ok, e daí? Os analistas ouvidos no podcast da Goldman Sachs destacam que esse conjunto de fatores negativos são consistentes com um cenário chamado de hard landing, ou seja, uma forma de aterrissagem forçada, em oposição ao chamado soft landing, que era um pouso suave da economia chinesa. Sua principal liderança, o Xi Jinping, vai ter que gastar muita saliva nos próximos dias e meses, tentando convencer o Partido Comunista a lhe conferir mais um mandato à frente da nação. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma iniciativa do LIDE Pernambuco em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse episódio foi editado por uma equipe de professores e estudantes do Departamento de Economia da UFRPE e utilizou-se de músicas obtidas junto ao portal Pixabay, incluindo as composições Chill Funk Theme, da Undrug-Round, Payment Blues, da Caffeine Creek Band, Night Jazz Beats, do Flybird Audio, e nesse instante você está ouvindo a música Cheating, do Lemon Music Studio. Vale registrar que a Síntese é uma iniciativa voluntária, de caráter educativo e sem fins lucrativos, destinada a promover o diálogo e a formação profissional. As reflexões aqui expressas são frutos de traduções livres de conteúdos elaborados em línguas estrangeiras, podendo conter pequenas imprecisões aqui e ali. Fique ligado e compartilhe!